de Deus, estamos dando início aí às quinta-feira do Poder, e eu quero pregar para vocês hoje, eu quero usar o PowerPoint, fique à vontade em anotar o que vamos compartilhar nesta noite. Deixa eu só ajeitar aqui, tudo certo, ok? Quero falar um pouco sobre qual é o papel do Espírito Santo para o tempo do fim. Mas antes eu quero convidá-los para que possam orar comigo novamente. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo que tens feito por nós, pelos cuidados e também pela oportunidade que o Senhor nos concede neste momento de estudarmos junto a Tua palavra. Que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente e tudo que for feito e falado aqui, que possa ser unicamente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Também pedimos pelos pedidos que vão ser colocados aí no chat, assim também como aqueles que estão com seu pedido no coração e talvez não manifeste, mas o Senhor é Deus, está no controle de tudo e de todos. Que o Senhor possa atender de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Mais uma vez pedimos o perdão, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Qual é o papel do Espírito Santo para o tempo do fim? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3 e verso 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3 e verso 4. Eu vou ler os versos 1 até o verso 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, por volta aí do ano 64 a 65, pouco tempo antes da sua morte, Paulo ele foi decapitado a mando de Nero, ele escreve as suas duas últimas cartas. E as suas duas últimas cartas foram escritas justamente para Timóteo, um jovem entre 16 a 17 anos de idade. Ele era um filho espiritual de Paulo. E Paulo, então, agora como pastor, escreve a carta para Timóteo. Alguns chegam a dizer que é a carta de um pastor para um pastor. E ele, então, está dando várias orientações para Timóteo como proceder com a igreja do Deus vivo. Só que na segunda carta, no capítulo 4, Paulo previu que chegaria um momento em que os membros da igreja rejeitariam a verdade. Paulo estava prevendo um momento crítico que a igreja estaria vivendo nessa terra. E ele chega a dizer que são os momentos finais dessa terra, no capítulo 3. Então, Paulo está orientando a Timóteo que chegaria um momento na história que os membros rejeitariam a verdade. E a pergunta é, o que é a verdade? Quando nós olhamos para a Bíblia ela tem 5 coisas que ela define como verdade. Jeremias capítulo 10, verso 10, é bem claro em dizer que o Senhor é verdadeiramente Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus não fala a verdade. Deus é a própria verdade. Há uma diferença entre falar a verdade e ser a verdade. Então, Deus não fala a verdade, porque ele é a própria verdade. No livro de Números diz que há uma coisa impossível. É impossível que Deus minta, porque Deus não é homem. Deus é a própria verdade. Jeremias 10, verso 10. João capítulo 14, verso 6, o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo também é a verdade. 1 João capítulo 5, verso 6 e verso 7, lá é bem claro também em afirmar,
O Espírito testifica todas as coisas, porque o Espírito é a própria verdade. Percebe? A Bíblia ela tem uma definição própria do que é verdade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Mas em João, capítulo 17, verso 17, diz: santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A Bíblia também é uma verdade. E no livro dos Salmos, no Salmo 119, Davi, ele escreveu 176 versos exaltando a lei de Deus. Mas no verso 142 e no verso 151, ele foi bem claro em dizer que a lei de Deus é a própria verdade. Percebe? Então a Bíblia classifica o que é verdade: é Deus, é Jesus, é o Espírito, a Bíblia e os mandamentos. Agora, qual é a parte triste? Lembra de 2 Timóteo, capítulo 4? Paulo previu um momento que os membros da igreja rejeitariam a verdade. Mas vamos entender um pouco melhor isso. Lá em Daniel, no capítulo 8, verso 12, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 8, no verso 12. Eu só peço aí que vocês fechem o áudio, fazendo um favor. Tem um cachorro latindo aí no fundo. Daniel, capítulo 8, no verso 12. Olha o que Daniel diz. O exército lhe foi entregue como um sacrifício diário, e por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Daniel, aqui inspirado por Deus, ele diz que o inimigo, através do poder do chifre pequeno, ele jogaria a verdade por terra. Aí vem a parte triste. O texto é bem claro em reafirmar que o que ele fez, ele prosperou. Ele pega o Pai, ele joga por terra, ele pega o Filho, joga por terra, ele joga o Espírito Santo por terra, ele joga a Bíblia por terra, ele joga os 10 mandamentos por terra. No período da Idade Média, ele pintou um quadro negativo de Deus como um ser tirano, criando a doutrina do inferno, onde as pessoas precisavam pagar para que elas pudessem ter as suas almas retiradas do inferno ou do purgatório, uma moeda no altar, para que um espírito ou a alma pudesse sair, então, do purgatório. Então, na Idade Média, pintaram-se um quadro negativo da figura de Deus. E veio aquela famosa frase: o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Depois ele cria um outro método, agora um método de orações com penitências, para pagar o ministério de Cristo como nosso intercessor. E como ele fez isso? Lembra aqui de Daniel capítulo 8, verso 12, ele pega a verdade e joga por terra, mas antes Daniel diz que esse poder aqui na terra, usado por Satanás, deixaria de ter um ataque horizontal e faria um ataque na vertical. Mas como que um poder aqui na terra consegue atingir um poder lá no céu? E o texto é claro em dizer que ele atingiria o príncipe dos exércitos. O príncipe dos exércitos é Jesus Cristo. Agora, como que um poder aqui na terra atingiria Cristo lá no santuário celestial? Retirando a intercessão de Cristo. E como ele fez isso? No momento que você confessa os seus pecados a um homem, e ele pede para que você possa rezar 10 Ave-Marias e 10 Pai Nosso, ele está dizendo que o seu pecado está perdoado, retiramos Cristo de cena e colocamos um homem. Mas não param por aí. Em um dado momento da história, Cristo para de ser o nosso intercessor e agora colocam a mãe dele como a intercessora. É a doutrina da Mariologia e é a principal doutrina do catolicismo. Maria, então, entra no lugar de Cristo. Com certeza vocês assistiram um filme chamado O Alto da Compadecida. E nesse filme tem um dado momento que um dos personagens morre e ele chega ao inferno. E quando ele está ali no inferno, o diabo aparece com um livro grande em mãos, e ele abre, e ele então olha para aquele homem e diz: ó, você é meu, você será lançado no inferno. De repente, Cristo desce, inicia-se o julgamento, e Cristo olha para aquele homem e diz: ó, de fato, eu não posso fazer nada para salvar você. Ele disse: você não pode me salvar, Jesus? Eu não posso te salvar. Tá bom, eu vou clamar quem é mais poderoso do que o Senhor. E ele fala umas palavras esquisitas, e aí Maria aparece ali naquele contexto, e ela diz: pode perdoar, Jesus, porque ele é meu.
Percebe? A principal doutrina é tirar Cristo de cena e colocar Maria. Então, a primeira verdade é jogada por terra, a segunda verdade também é jogada por terra. Aí tem a terceira verdade, que é o Espírito Santo. E o que eles fizeram, então, agora, para retirar o Espírito Santo? É dado o trono para um homem, e esse homem recebe o título Vicarius Filii Deus, o substituto de Cristo nessa terra. Então, agora, a figura do Papa torna-se o representante de Deus nessa terra. Mas Cristo foi bem claro em João 16 que o Espírito Santo seria o substituto dele aqui nessa terra. Mas você percebe, joga o Pai por terra, joga o Filho por terra, joga o Espírito Santo por terra. Mas não param aí também. Agora mudaram o quadro também. Tiraram a autoridade deste livro e colocaram a autoridade da igreja, a tradição da igreja sobre a Bíblia. A Bíblia agora não é autoridade mais sobre a igreja. É a igreja que é autoridade sobre a Bíblia. Outro dia um jovem me perguntou assim, pastor Patrick, a igreja adventista tem a Bíblia? Falei, amigo, nós não temos. Mas não, falei, não. É a Bíblia que tem a igreja. A igreja não está sobre autoridade, a igreja está sob autoridade sobre a Bíblia. Não é a igreja que determina o que é certo e o que é errado, é a Bíblia. A Bíblia é autoridade sobre a igreja. Só que mudaram a tradição, tiraram a Bíblia e colocaram a tradição acima da autoridade da Bíblia. E no dia 7 de março do ano 321, fizeram a mudança do sábado para o domingo. Perceberam? O que fez, prosperou. Jogaram a verdade por terra e o que fez, prosperou. Mas lá em Isaías, capítulo 58, verso 12, Isaías é bem claro em dizer que Deus levantaria um remanescente sobre a terra. Aliás, Deus sempre teve um remanescente sobre a terra. Noé era um remanescente, Abraão era um remanescente, José era um remanescente, Moisés, saindo com o povo do Egito, era um remanescente. Deus sempre teve um remanescente sobre a terra. Mas Isaías capítulo 58, no verso 12, diz que esse grupo, eles seriam conhecidos também como reparadores de brechas. Algumas traduções colocam como reparadores de veredas, outra tradução coloca como reparador da verdade, aqueles que levantariam a bandeira da verdade. Você se lembra que a verdade é o Pai, é o Filho, é o Espírito, é a Bíblia e os mandamentos de Deus, as verdades que foram jogadas por terra. Deus levantaria um remanescente para levantar essas verdades novamente. Já no ano 57 a 58 depois de Cristo, Paulo escreve a carta aos Romanos e ele apresenta ali 2 versos sobre o remanescente. Romanos 9, 27 diz assim: ainda que os filhos de Israel sejam incontáveis como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Romanos capítulo 11, verso 5. Hoje, no tempo de hoje, agora, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A palavra remanescente, usada por Paulo aqui, é a palavra cataleme. Cataleme significa o que ficou, o que restou, a rapa do tacho. Mas restou do quê, pastor? Nós precisamos ir para o ano 100, depois de Cristo. O evangelista João, quando esteve preso na ilha de Patmos, ele recebeu também uma revelação do remanescente. Porém, a visão coloca esse grupo seleto em uma cena de conflito duplo. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, é um verso que nós, adventistas do sétimo dia, estamos bem familiarizados. Capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão. O verso 9 diz que o dragão é a antiga serpente, é o diabo. Irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? A mulher aqui é a igreja. Aquela igreja que aparece lá no verso 1, vestida de sol, com a justiça de Deus. Mas sabe qual é a parte triste? Esta igreja se contaminou. O diabo, ele teve uma ira contra ela. E esta igreja cedeu às tentações do diabo. Ela se contaminou com o vinho da prostituição, narrada em Apocalipse, capítulo 14, verso 8. E o que é o vinho da prostituição? É o falso sábado e a imortalidade da alma. Falso sábado, lembra? Mudança do sábado para o domingo agora passa a ser um dia de guarda, um desrespeito total àquilo que Deus havia criado, um memorial da criação, um memorial da redenção. Eles tiram o sábado de cena e colocam o domingo, uma veneração à Mitra, a Marduk do Antigo Testamento, que na realidade os dois representam o sol, uma adoração ao sol. Mas também mudaram a outra questão, a imortalidade da alma. Sabe o que é triste, amigos? O cristianismo de hoje
ele é muito mais espírita do que cristão. A Bíblia ela é muito clara em dizer o estado do homem quando morre. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, o homem morre, o pó volta ao pó como era. E o fôlego de vida, que é a palavra utilizada para espírito, ruach, é levado aos céus novamente para Deus, porque é um sopro. O espírito ele não tem um formato, é o fôlego de vida, é o sopro de Deus. Então, primeiras coisas que eles fazem, falso sábado, imortalidade da alma, o vinho da fúria da prostituição, de Apocalipse 14, verso 8. O diabo consegue vencer essa igreja. Só que o capítulo 12, verso 17, diz que um grupo não concordou com a mudança do sábado, um grupo não aceitou a doutrina da imortalidade da alma e fugiram, porque esta mulher agora, ela torna-se um instrumento de Satanás para perseguir este grupo, o restante, o remanescente, o cataleme, aqueles que não concordaram. E aí o texto é bem claro em dizer que Satanás pelejaria contra os restantes da sua descendência, aqueles que fogem da mulher, que contaminaram-se. E agora você encontra em Apocalipse 12, verso 17. Essa peleja ou essa guerra, ela é manifestada de duas formas distintas. Há um ataque externo e há também um ataque interno. Ataque externo é a intolerância religiosa, decreto dominical, que gera perseguição, que gera morte. Esse é o ataque externo. Mas você tem um segundo ataque, e é um ataque interno. É a controvérsia teológica tendenciosa, geradora de heresias que deturpam o ensino, que maculam a verdade. Lembra que a verdade é o Pai, o Filho, o Espírito, a Bíblia e os mandamentos. Olha agora que interessante. O remanescente estaria sofrendo um ataque interno, controvérsias teológicas. As heresias seriam implantadas dentro da igreja para macularem a verdade, confundir os sinceros e desencaminhar os incautos, despreparados. O que é o ataque interno aqui? É uma das estratégias satânicas atuais para fomentar entre os adventistas especulações nesta ou naquela direção, bem como prosseguir com controvérsias teológicas. Nós temos aí, por exemplo, o perfeccionismo. O que é perfeccionismo? É uma doença no cristianismo, aonde o ser humano acredita que pelos méritos dele, ele terá condição de ser salvo. O perfeccionismo prega a justificação pela soja. Amigo, eu sou vegetariano há muitos anos. O fato de eu ser vegetariano não me faz digno de entrar no céu, porque eu não sou salvo por aquilo que eu como. Eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Se o simples fato de eu ser vegetariano me salvasse, Cristo não precisava morrer na cruz. O problema estava resolvido. Se o guardar o sábado me salva, Cristo não precisava morrer na cruz. O sábado já teria resolvido. Eu não entro no céu pelos meus méritos. Nós entraremos no céu pelos méritos exclusivos de Cristo Jesus. E esse é o papel da justificação, que é o manto de Cristo que nos cobre. Então, existem muitas pessoas hoje que acreditam que podem fazer alguma coisa para serem salvos. Não existe nada que o ser humano pode fazer. O livro de Isaías é muito claro em dizer que a justiça humana não passa de trapos de imundícia. Amigos, só entraremos no céu pela justiça de Cristo. Nós temos o perfeccionismo, mas temos agora também a crença no método futurista de interpretação profética. Existe um camarada que está lá nos Estados Unidos, grava vários videozinhos aí, e esses videozinhos são totalmente contrários àquilo que a Bíblia ensina, principalmente com respeito às profecias apocalípticas. Ele diz ser um doutorado aí, ter um doutorado em Daniel e no livro do Apocalipse, mas ele deturpa todos os princípios ensinados pela Bíblia e até mesmo ensinados pela serva do Senhor. E a parte triste é que existem muitos irmãos que estão assistindo esses vídeos, estão compartilhando esses vídeos, estão usando o púlpito da igreja para pregar mensagens contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Ele acredita em ressurreição de Papa, ele acredita que os 1260 anos ainda vai acontecer no futuro, que não aconteceu no passado. Isso é um método futurista, um método covarde, criado lá na Contra-Reforma para tirar o poder do chifre pequeno.
da frente dos ataques que estavam sofrendo pelo protestantismo, e existe hoje um homem usando vírus de internet, não tem moral nenhuma nos Estados Unidos, mas está usando aqui o Brasil, e infelizmente um monte de adventistas bebendo dessa fonte contaminada pelo pecado. E aí você tem vários movimentos também dissidentes, pessoas se levantando para pregar contra a igreja, contra pastores, contra liderança, trazendo mensagens totalmente contrárias à palavra de Deus. E, por fim, você tem um ataque à pessoa do Espírito Santo. Lembra? 2 ataques, um externo e um interno. E nós estamos trabalhando com o ataque interno. Ellen G. White, ela apresenta no Espírito de Profecia 2 grandes apostasias para o tempo do fim. Uma ela chama de apostasia alfa e a outra ela chama de apostasia ômega. A apostasia alfa aconteceu em 1902. É o panteísmo do Dr. John Haver Kellogg. Para ele, tudo é Deus. Deus é todo o universo. Não existe o diabo, não existe o mal. Deus é mal e bom ao mesmo tempo. Isso trouxe o esoterismo para dentro da igreja através do Yin e Yang. Deus é bom e mal ao mesmo tempo. Percebe? Ele trouxe isso para dentro do cristianismo também e para dentro da igreja adventista. E muitos, em 1902, acreditavam nessa doutrina. A igreja foi destruída por causa disso. O sanatório foi destruído por causa disso. A casa publicadora foi destruída por causa disso. Depois estuda um pouco sobre Battle Creek, os fenômenos, as coisas que aconteceram lá por causa dessa doutrina chamada panteísmo. A palavra panteísmo vem do grego pantheos. Pan significa tudo. Theos é Deus. Tudo é Deus. Um pássaro é Deus, um cachorro é Deus, e o homem é Deus, o mais evoluído de todos eles. Mas a apostasia ômega é um ataque contra a pessoa do Espírito Santo, em especial a sua natureza, um ataque contra o Espírito Santo. Apostasia alfa e ômega. O que é isso, pastor? Alfa e ômega são as letras primeiras do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra e ômega a última letra do alfabeto grego. É a fórmula usada no Apocalipse em referência a Deus, ou seja, alfa é uma referência a Deus e ômega é uma referência a Deus. Percebe que a apostasia dos últimos momentos dessa terra seria um ataque direto a Deus? Agora vamos pensar aqui. Deus o Pai está no céu. Deus o Filho também está no céu. Quem está conosco aqui? O Deus Espírito Santo. E é este o último ataque de Satanás, a pessoa do Espírito Santo. Ellen White diz que esta apostasia, chamada de ômega, o Espírito de Profecia chama essa apostasia de letal, pois ela é um ataque à pessoa do Espírito Santo. Eu quero repetir, é chamada de apostasia letal. Você já percebeu quantas pessoas têm se levantado pregando contra a pessoa do Espírito Santo? Quantas pessoas têm levantado nas igrejas dizendo que ele é uma força, que ele é uma energia, ele é tudo menos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Alguns chegam a dizer que Ellen White não escreveu nada a respeito do Espírito Santo. Amigos, ela escreveu nada mais e nada apenas de que 10.490 referências de 1887 até 1915, 10.487 referências a respeito do Espírito Santo. Só no Antigo Testamento, muitos dizem que o Antigo Testamento não fala, são 389 vezes. E no Novo Testamento, mais de 2.000 citações a respeito da pessoa do Espírito Santo. Qual que é o papel do Espírito Santo, então, para o tempo do fim? O Espírito Santo ele tem um papel de extrema importância para o tempo do fim. Por isso que o inimigo está direcionando todos os seus ataques na pessoa do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele é o agente conversor da Santíssima Trindade. Ele é o Deus conosco nessa terra. Ele é o Emanuel. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que está segurando os 4 ventos da destruição. Jesus prometeu que estaria conosco até o fim. É o Espírito Santo que está conosco aqui. A promessa se cumpre no Espírito Santo. A obra da igreja começou com o Espírito Santo e a obra da igreja será finalizada pelo Espírito Santo. Essa igreja hoje é uma igreja militante, mas com
o Espírito Santo, ela vai se transformar numa igreja triunfante, amém? Porque é ela que capacita a igreja com os dons, é ela que nos cela, ou seja, é o Espírito Santo que nos cela para o dia da redenção, é ele que nos liberta, foi ele que inspirou os escritores bíblicos, foi ele que inspirou Ellen G. White, é ele que ilumina a nossa mente para entendermos a inspiração, é ele que segura os poderes das trevas, é ele que nos leva até Jesus. Quero repetir, é ele que nos leva até Jesus. Lembram de Isaías, capítulo 30, verso 21? Lá diz, se você ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele, essa voz aí é a voz do Espírito Santo. E a função dele é me levar para o caminho. E sabe quem é o caminho? O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a função do Espírito Santo? Me levar para o caminho. E qual é a função do caminho, que é Jesus? Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Percebem? Porque o diabo tem tanta raiva da pessoa do Espírito Santo, porque ele tem trabalhado de todas as maneiras, de todas as formas, para que as pessoas não compreendam quem é o Espírito Santo, e infelizmente está usando membros da igreja, fazendo um ataque interno, participando de uma apostasia, chamada apostasia ômega, para pregar contra aquele que está fazendo de tudo, para que um dia eu e você possamos estar nos céus. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32, Jesus disse assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Preste atenção. Pecamos contra o Pai, ele enviou o Filho. Pecamos contra o Filho, ele enviou o Espírito Santo. Se pecarmos contra o Espírito Santo, vamos para onde? Entende por que não há perdão? O Espírito Santo é a nossa última oportunidade. Pecamos contra o Pai, ele enviou o Filho. Pecamos contra o Filho, ele enviou o Espírito. Se pecarmos contra o Espírito, para onde nós vamos, amigos? Percebe porque o diabo tem trabalhado de todas as maneiras para não compreendermos a obra do Espírito Santo? Por isso que nós encontramos várias declarações, principalmente escritas pelo apóstolo Paulo, como em Hebreus capítulo 3, verso 7, onde ele diz, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. É por isso que Paulo faz vários apelos com respeito ao Espírito Santo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, não apagueis o Espírito Santo. Efésios, capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo. Hebreus, capítulo 3, verso 7, endurecer o coração contra o Espírito Santo. Sabe qual é o maior medo de Satanás? Ellen White diz que não há coisa alguma que Satanás tema tanto quanto que ao povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre a igreja. Não existe coisa que o diabo mais tema, irmão. É de uma igreja que está com o coração aberto, sem nada para impedir, para que Deus possa derramar o Espírito Santo de maneira copiosa sobre a sua igreja, amém? Para os discípulos foi derramada a chuva temporã, mas para nós está prometida a chuva serôdia. E a chuva serôdia era a chuva para a colheita. E essa chuva que Deus quer derramar sobre nós, mas nós precisamos desimpedir o caminho. Nós precisamos tirar tudo que está no caminho. Olha só como ela conclui. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, ele lhes concederá a presença de seu Espírito, com seu poder de maneira vívida e santificadora. Ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus, amém? Manhã após manhã. Amigos, não se esqueça, foi ele que começou esta obra nesta igreja, e é o Espírito Santo que vai concluir essa obra, porque ele quer transformar essa igreja numa igreja que é militante para uma igreja triunfante, amém? Deus quer transformar essa igreja numa igreja triunfante. Alguns anos atrás, uma região no Nordeste, uma região de muita seca, o povo vivia da agricultura, plantavam e não conseguia colher nada, pois não nascia, não tinha chuva, nada colaboravam. E um pastor daquela cidade com um padre resolveram conclamar o povo para que pudessem orar. E começaram a orar em suas casas, mas um dia resolveram fazer um culto
ecumênico, um culto numa praça, para que pudessem ali orar. E ali foram colocadas barracas, começaram a vender querméssias, tinha ali várias bebidas, várias coisas sendo vendidas. E o objetivo era apenas orar. O povo estava sendo chamado para orar. E começaram com muitas músicas, bandas tocaram, houve vários eventos naquela noite e o povo não parava para orar. Estavam preocupados com o quentão, estavam preocupados com as coisas que vendiam na barraca, com os alimentos. Você percebe que hoje não tem sido muito diferente? Muitas vezes nós chegamos à igreja, estamos clamando a Deus para que Ele derrame o Espírito Santo sobre nós, mas muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas e muitas vezes vamos para casa sem ter mesmo clamado a Deus pela chuva do Espírito Santo. Mas quando fizeram ali as orações para terminar, dedicaram alguns minutos para orar e para que Deus pudesse derramar a chuva, alguém começa a gritar: essa senhora é doida, essa senhora perdeu o juízo, ela é maluca. E quando olharam, era uma senhora bem idosa. E essa senhora segurava um guarda-chuvas em mão. E aí perguntaram para ela: por que a senhora está com esse guarda-chuva em mãos? Ela disse: não viemos aqui para pedir a Deus que derramasse a chuva sobre nós. Eu trouxe o guarda-chuva. Amigos, temos levado o guarda-chuva? Temos nós tido fé suficiente que Deus quer derramar o Espírito Santo sobre nós? Jesus, em uma parábola, ele chega a dizer que Deus está ansioso, mais do que um pai que quer dar presente para os filhos, porque ele quer derramar o Espírito Santo sobre nós, porque ele quer transformar essa igreja militante numa igreja triunfante. Eu pergunto para você, é seu desejo dizer: Senhor, me transforme, Senhor, me batize com teu Espírito, eu quero ser um instrumento usado em tuas mãos. É o seu desejo? Feche os seus olhos aí e ore comigo então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estudarmos a tua palavra. Obrigado por entendermos que o Senhor quer nos batizar diariamente com o poder que vem dos altos céus. O Senhor quer nos usar como um instrumento em tuas mãos. E para isso o Senhor deixou o Espírito Santo nessa terra, o Consolador. O Senhor deixou aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor deixou aquele que sela em nosso coração o desejo de estar contigo nos céus. É o Espírito Santo que está nos preparando, Pai, para finalizarmos esta obra. Então, Senhor, perdoa-nos e batiza-nos, pois oramos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu querido amigo, meu amigo valente, que ele consiga derramando aí o poder do Espírito Santo sobre a sua vida.